Olá, mentes brilhantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E nesse vídeo eu venho falar como lidar com indisciplina. E eu pensei muito para gravar esse vídeo porque infelizmente não existe uma fórmula mágica e com certeza não existe uma receita pronta, porque isso vai depender muito de escola para escola, de pais para pais, de gestão para gestão, de aluno para aluno. Então tem muitas variáveis que não deixa a gente ter uma resposta clara, objetiva para isso, mas eu vou dar algumas dicas do que funcionou para mim durante esses 6 anos aí de aprendizado. E é claro que eu já tive muitos problemas como esse, sempre tem problema de indisciplina, isso é normal numa escola, isso é esperado para a faixa etária que a gente trabalha. E assim, tem alguns casos que é bem difícil de resolver, a escola não consegue resolver, a gestão não consegue resolver, fica um caos. Mas existem alguns combinadinhos que vai funcionando ao longo de um período e que não é fácil. Eu já deixo claro que a gente sempre vai ter esses problemas, não é fácil resolver e às vezes dá até um estresse assim que é difícil lidar. Mas eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Primeira coisa muito importante é esteja alinhado com a escola. Por exemplo, se você entra numa escola nova, pensa o que aquela escola espera de você. O que aquela escola ela espera que você faça quando tem algum problema de indisciplina. Isso precisa ficar claro, tanto para o professor, quanto para a gestão, quanto para o aluno. Então, se a escola ela não começa a conversar durante os primeiros dias do ano letivo com seus professores sobre isso, já é um erro catastrófico, porque funciona muito mais quando tudo está alinhado e muito claro para um aluno. O que eu mais vejo que é muito difícil conduzir é que cada professor toma uma atitude diferente. E isso fica claro para o aluno que ele vai tratar cada professor de maneira diferente e ele sabe onde ele pode fazer um comportamento, né, ter um comportamento pior. E isso desanda, na verdade, com todos os outros professores. Então, se os professores não estão bem alinhados nessa questão de comportamento, fica difícil a condução. Bom, além de deixar claro para mim o que eu devo fazer com uma questão de indisciplina e alinhar com a gestão, com a orientadora, com a coordenadora, com a assessora sobre isso, o que deu muito certo para mim é no primeiro dia de cada aula, com cada turma, eu faço combinados. Então, eu fiz um PowerPoint com todas as regras da minha sala de aula. E aqui eu não estou pensando em outros professores, em outros contextos ou na escola em si. Eu estou pensando dentro da minha sala. O que eu quero que os alunos façam, o que eu não vou autorizar, o que vai ter, inclusive, conversas com o coordenador, então qual vai ser a punição, muito entre aspas, daquele aluno, tá? Então, eu deixo muito claro para os alunos desde o primeiro dia quais são as regras dentro da minha sala de aula, e isso já faz total diferença durante o ano letivo. Na escola que eu atuo, a gente tem um sistema de ocorrências. Então, quando o aluno não faz uma lição, eu lanço uma ocorrência de falta de lição. Quando o aluno conversa demais, eu lanço uma ocorrência de conversa excessiva. Então, teoricamente, os pais eles já ficam cientes de como aquele aluno, de como o seu filho está se portando durante as aulas. O meu combinado é, se o aluno atinge 3 ocorrências, eu vou entrar em contato com a orientação e, dependendo do caso, da gravidade ou da frequência, o aluno ele vai ser encaminhado diretamente para conversar com a orientadora. Se os alunos eles têm uma indisciplina recorrente e dependendo da gravidade do que ele fez, eu falo diretamente com a minha assessora e é ela que vai entrar em contato direto com a orientadora ou com a coordenação para tomar providências e medidas. E tudo isso é bem conversado, é bem alinhado, porque o que ela vai fazer, ela me avisa, o que eu acho que deve fazer, eu também aviso ela e assim por diante.
Bom, para vocês terem uma ideia de uma das regras da minha aula é que eles não podem ir para o laboratório sem estar com o jaleco. Na verdade, não pode ir, né? Pode ir, mas não devem estar sem o jaleco. E quando eles esquecem, eu lanço uma ocorrência para os pais estarem cientes. Mas além disso, como existe essa regra, quando eles estão fazendo uma atividade prática que vale nota, e se eles estão sem o jaleco, eles perdem 10% da nota. Então, a gente já dá uma consequência para esse aluno porque ele não está cumprindo uma regra. Dessa maneira, ele consegue perceber que é preciso estar atento às regras da sala de aula e que a gente vai ter consequências quando a gente não as cumpre. E o que eu aprendi durante esses anos é que quanto mais você deixa tudo alinhadinho, tudo fechadinho e fala claramente para os alunos quais as consequências que ele vai ter, ele tende a obedecer mais, ele não fica perdido. Alunos, estudantes, adolescentes e crianças precisam de limites e precisam ter esses limites muito claros. Eles têm que saber que eles vão ser sim prejudicados por alguma ação e qual vai ser essa ação que eles serão prejudicados. Então, por mais esquisito que seja, o que resolveu muitos problemas que eu tinha é deixar tudo muito claro. Outra coisa que eu aprendi muito é que, a partir do momento que você estabelece uma regra, você tem que cumprir rigorosamente essa regra. Não pode ficar com dó, não pode ter diversas desculpas, porque eles têm muitas desculpas, mas assim, existe uma regra, precisa ser cumprida. E quando você faz isso todos os dias, diariamente, eles entendem o rigor daquilo. Outra coisa que eu aprendi que é muito importante é, não importa se vários professores já passaram as regras de sala para eles. Faça as suas, estabeleça as suas e se for repetitivo para eles, ok, não tem problema. O mais importante é eles escutarem da sua boca, porque através de você, daquela figura que eles estão vendo, anunciando as regras, eles entendem, eles linkam que com você também é válido. Então, tem alguns professores que esquecem das regras, não passa a regra e aí o aluno patina porque ele não sabe se naquele professor, naquela sala, ele pode fazer ou não. Então, independente de quantas vezes já foi passado, faça as suas, estabeleça os seus combinados com eles. Eu espero muito que tenha ajudado de alguma forma e se você tem algum comentário ou alguma sugestão, deixa aqui porque eu quero muito saber. Um beijo e até o próximo vídeo.